O assunto de abertura aqui de Os Pingos nos Is, o convite feito do governo norte-americano para Jair Bolsonaro, o pedido da defesa de Bolsonaro para conseguir reaver o passaporte, e aí tivemos uma solicitação adicional do judiciário que fosse feita a comprovação desse convite. O delegado Palomo também está com a gente, vai trazer suas análises. Delegado, seja bem-vindo, uma ótima noite a você, excelente semana. O que a gente precisa considerar em relação ao pedido da defesa de Jair Bolsonaro, depois essa solicitação do judiciário? Seria talvez um indício, uma dica de que a deliberação possa sair no sentido de autorizar Jair Bolsonaro a realizar essa viagem? Boa noite, Caniato. Boa noite a toda a audiência da Jovem Pan. Acredito que sim, porque senão o judiciário não pediria essas informações. Agora, seria muito mais tranquilo, inclusive para o Poder Judiciário, evitar mais esse desgaste. Por que não permitir que o ex-presidente Jair Bolsonaro vá até os Estados Unidos? Afinal de contas, a Constituição de 1988 ainda está em pleno vigor. Ninguém pode ser considerado culpado antes do trânsito julgado. Isso é um princípio constitucional, previsto no artigo 5º, cláusula pétrea, ou seja, imutável. É o princípio da presunção de inocência. Então, o judiciário, caso venha negar esse pedido feito por autoridade, que é o dos Estados Unidos, pelo atual presidente, pelo presidente que vai tomar posse, não me parece razoável. Os dois países já estão em rusga já há algum tempo. Por que não fazer um gesto? Afinal de contas, como eu acabei de dizer, Jair Bolsonaro sequer é réu no processo. Então, que se deixaria, aliás, na minha opinião, o passaporte dele não deveria estar sequer retido. Em nenhum momento ele fez algum tipo de menção que iria fugir, que ia se esconder, que ia fugir da justiça. Muito pelo contrário. Então, ele já está sendo punido antes de sequer ter um processo. E isso vai contra a própria Constituição de 1988, no seu artigo 5º, que fala sobre o princípio da presunção de inocência. Daqui a pouco eu vou chamar, inclusive, o Cristiano Beral, também vai participar com a gente, trazendo suas análises, mas eu só quero voltar com o Mota. Tem um ponto que a gente precisa levar em consideração. Mota, se o histórico pode nos ajudar a entender um pouco dessa dinâmica, essas solicitações que são feitas pela defesa de Jair Bolsonaro para conseguir reaver o passaporte para alguns eventos pontuais, isso já aconteceu. Certa vez, Bolsonaro foi convidado por Benjamin Netanyahu para participar de alguma cerimônia em Israel. Foi feita essa solicitação e a deliberação foi no sentido de não atender ao pedido. Mas a gente precisa lembrar que o STF já negou 3 pedidos da defesa de Jair Bolsonaro para conseguir reaver o passaporte. Agora, Mota, você particularmente vê algum risco, ou parece existir algum risco, de Jair Bolsonaro usar uma viagem como essa para não voltar ao país? Me parece pouco provável, Caniato, porque trata-se da posse do presidente dos Estados Unidos. Os Estados Unidos são o país mais poderoso do mundo. E esse é um presidente que está no seu 2º mandato, que promete ser bastante diferente do primeiro e promete apontar uma nova direção para a política internacional. Eu acho que essa seria uma péssima ocasião para alguém escolher fugir do Brasil. E nunca me pareceu que uma opção como essa fosse compatível com a figura do presidente Jair Bolsonaro. Eu acho que o Brasil pode aproveitar esta oportunidade. Deixa eu mudar as minhas palavras. O Estado brasileiro pode aproveitar essa oportunidade para retomar o caminho do bom senso. Eu acho que também seria um gesto positivo para o governo americano. Vai ficar muito difícil, eu imagino, explicar por que o presidente Bolsonaro não pôde ir na cerimônia de posse, porque ele está com seu passaporte retido. Eu acho que essa é uma excelente oportunidade para a gente caminhar de volta à normalidade. E eu não acho que o histórico seja muito relevante, porque, como eu disse, no dia 20 de janeiro, o mundo inteiro vai começar uma nova fase desse jogo, as pessoas gostem ou não desse fato.